cessar as conversas, ainda que em tom baixo. Na medida do possível, deixar os nossos problemas e dificuldades diversos lá fora e vamos, com reverência, buscar a presença do Senhor para esse serviço espiritual que prestamos a Deus em mais esse dia do Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças e fazer uma oração a Deus, nos apresentando a Ele, apresentando o nosso serviço a Ele, e que Ele seja misericordioso e gracioso em bênçãos sobre nós e também sobre os nossos queridos. Oremos. Senhor nosso Deus, trazidos pelo Teu Santo Espírito à Tua casa, nós rogamos que o Senhor esteja conosco e que receba esse serviço que nós prestamos, esse culto que nós prestamos a Ti, para a honra e glória de Deus. Seja, Senhor, com as pessoas que vão ministrar as lições no dia de hoje, que a mensagem que seja passada pelo Teu Espírito Santo e esse também seja aquele que vai fazer com que os receptores dessa mensagem entendam segundo o seu propósito. Seja com todas as escolas bíblicas dominicais, na tua casa, em toda a terra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Para os que aqui estão e para os que nos acompanham em tempo real pela internet ou em outro momento mais oportuno, que os nossos corações e mentes estejam voltados para o serviço que prestamos a Deus. A lição bíblica de hoje se encontra em Romanos 5, versículos 12 a 21. Romanos 5, versículo 12 a 21. Como sempre, faremos a leitura alternada. Nesse caso, eu lerei os versículos pares e a congregação os versículos ímpares, em bom tom. Palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que é da vida.
Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Amém. Pela leitura da palavra de Deus feita nesse momento. Vamos passar agora ao momento de dízimos e ofertas, e tão logo eu termine, o departamento de canto tem a palavra. Abramos as nossas Bíblias ou acompanhem pela projeção Gênesis 14, 19, 20. Livro de Gênesis 14, versículos 19 e 20. Palavra do Senhor. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu o dízimo. Havendo visitantes em nossa congregação hoje, entendam que a entrega de dízimos e ofertas é uma obrigação dos membros da Igreja Presbiteriana Central do Gama, e os visitantes não se sintam constrangidos a contribuir com ofertas. Por favor. Convido a igreja a se colocar de pé. Glória para sempre. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus Senhor, ao Leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. Céu, a terra e o mar, e tudo que confessarão Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, Ele é
ao Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Convidar o diácono Adriano para orar em agradecimento aos dízimos e ofertas. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, ó Deus amado, nós te rendemos graças, Senhor, mais um dia de vida que o Senhor nos concedeste, mais uma oportunidade, ó Deus, que o Senhor nos concede de estar diante da Tua presença, Pai. Assim, ó Deus, viemos a Te agradecer, ó Pai, pela devolução dos dízimos e ofertas devolvidos essa manhã à casa do Senhor, somente para a honra e para a glória do nome santo do Senhor. Pois assim nós choramos, nós te agradecemos, ó Deus, pedindo a Tua orientação no nome santo de Jesus. Amém. Amém. A igreja pode se assentar? Obrigado. Momento de pedidos de oração para a igreja, firmeza na fé e avivamento. Para os enfermos, Ludmila, filha do irmão Ney, Maria José, Zenilda, Eunice Patrão, Francisca e Jacim Martins, senhor José, esposo da nossa irmã Marlene Bicalho, o senhor Dornel e dona Marisa, pais da nossa irmã Geis Mali, sogros do reverendo Baltazar, reverendo Mike, que se encontra em recuperação, e Adalberto Claudino. Famílias enlutadas, Neus e família, e o evangelista Darlan e família. Vou convidar o reverendo Amós, que vem à frente e ora em favor desses nossos irmãos enfermos, enlutados, e demais irmãos que se encontram em dificuldades e cujos nomes não estão no boletim. Oremos, queridos. Pai Celestial, continuamos em Tua presença, Senhor. Vivemos em culto para glorificá-lo. E neste momento nos lembramos de nossos irmãos enfermos, nos lembramos de nossos irmãos enlutados, os aqui que foram citados, bem como aqueles, ó Deus amado, que estão passando por enfermidades, dificuldades, ó Deus, e que os nomes não foram mencionados. Sabemos que a graça do Senhor é abundante para alcançar quaisquer um. E rogamos, ó Deus, então, a misericórdia e a mão graciosa do Senhor, restaurando a saúde física, restaurando a saúde emocional, ó Deus, concedendo graça aos teus filhos enfermos. De igual modo, o teu bondoso Espírito Santo, Consolador, continue confortando os nossos irmãos enlutados, concedendo-lhes graça nesse momento de dor. E, ó Deus, abençoe a tua igreja. É a oração que a ti fazemos em o nome de Jesus. Amém. Obrigado, reverendo. Momento de agradecermos a Deus pelos aniversariantes da nossa igreja. Hoje, Priscila Cunha, amanhã, segunda-feira, Elaine Carvalho, dia 9, o irmão Guilherme Lucena, 11, Maria Cabral, 12, Leni Menezes e Camila Lucena, e também Arthur Santos. Arthur Farias é o diácono Arthur Farias? Diácono Arthur Farias. 13/9, Neuza Bispo. Essas pessoas cujos nomes foram falados, se quiserem vir à frente, nós vamos convidar o reverendo Baltazar para orar em favor e agradecendo a Deus dos nossos aniversariantes. Oremos.
Pai Celestial, nós queremos nesta manhã render ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado, Senhor, nós ouvimos aqui a menção de nossos irmãos que completam mais um aniversário durante a semana. E a nossa oração por eles, Pai, é que o Senhor continue manifestando graça e cuidado, assim como nós agradecemos por todos os anos de vida que o Senhor concedeu e pelas bênçãos que o Senhor repartiu com cada um deles. E nós oramos para que a Tua mão continue generosa sobre a vida dos nossos irmãos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, vamos lembrar que dia 21 desse mês é a Assembleia para a Escolha de Oficiais, presbíteros, diáconos, e é nossa obrigação, como igreja, orar no sentido de que Deus abençoe e aqueles eleitos façam, segundo o propósito de Deus, o seu serviço com diligência. Lembramos também que hoje é dia de Santa Ceia. Devemos orar para que Deus, na sua misericórdia, nos leve a nos examinarmos para que possamos tomar a Santa Ceia, fazer parte dessa mesa. E logo depois, os homens da UPH farão a sua assembleia. E das senhoras também tem assembleia hoje. Então, devemos nos preparar para isso. Fim do mês de agosto, do aniversário. Então, hoje começamos com a separação de classes. E eu quero lembrar para o domingo que vem. Depois eu falo em relação a hoje. Próximo domingo, 14/9, os responsáveis pelas classes serão de catecúmenos, o reverendo Baltazar, adultos e jovens com a lição 4, glorificando a Cristo por meio de dor e morte, parte 1. Aqui no templo, para os adultos, nós teremos, então, a lição de responsabilidade do irmão José Assunção Neto, dos jovens, do irmão Guilherme Borges, dos adolescentes, também lição 4, os herdeiros da promessa, com a irmã Marisa Gomes. E hoje, dia 7/9, catecúmenos com o reverendo Baltazar, adultos e jovens, lição 3, glória somente na cruz, com os adultos a irmã Marlene Bicalho, os jovens a irmã Rita Roque, e os adolescentes com a irmã Débora Vieira, lição 3, todos se encaixam. Pergunta, o reverendo Baltazar quer fazer uso da palavra? É isso mesmo. Então, por favor, acompanhem os seus professores até as suas classes, para a honra e glória de Deus. Irmã Marlene. Para a honra de Deus. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos aqui novamente, né? Primeiramente, no temor do Senhor, certo? Quem teve a oportunidade de estudar a lição, de ler pelo menos 2 vezes, vai ver que o assunto é tremendo, né? E quanto mais a gente lê, mais
mais complicado fica a vida da gente quando a gente olha pelo prisma da lição, né? Porque o título da nossa lição é Glória somente na cruz. Vamos orar para a gente começar? Senhor Deus e Pai, nesse momento que aqui estamos com o povo do Senhor, para estudar mais uma porção da Tua Palavra, que o Senhor mesmo seja, Deus, o guia dos nossos pensamentos, do nosso coração, e que nós possamos entender, não só com ouvidos físicos, mas através do que o Espírito Santo vai falar a cada um de nós. Que o Senhor nos assiste, que o Senhor nos constrange, que o Senhor nos ilumine no estudo da Tua Palavra, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Nós vamos iniciar novamente, hoje eu vou contar com a ajuda da equipe de canto. A gente vai abrir o nosso estudo com o cântico do hino Rude Cruz. Para mim, ele sozinho já é uma grande mensagem. Não fui eu. Então, eu gostaria que a igreja ficasse de pé e a gente cantasse com entusiasmo, né, essa mensagem da cruz. De cruz se erigiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Quero ouvir a igreja bem forte. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, Ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim, nessa cruz para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. eu me alegro. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma
Podemos assentar? Nossa lição é a lição 3, né? E é glória somente na cruz. Tem uma frase de Billy Graham, eu vou parafrasear, se eu falar errado, o pastor que deve saber melhor que eu. Ele diz assim: não conheço, não entendo todos os mistérios da Bíblia. E também não entendo o grande mistério na sua profundidade da cruz. Mas Deus não requer, não pediu de mim que entendesse. Ele só pediu que eu cresce, que eu venha a crer nessa mensagem. Então, às vezes a gente canta, a gente conhece, mas realmente nós cremos. Ela é realmente aquilo que domina nossos pensamentos, nossas atitudes, nossa vida. Paulo era um apaixonado, né? E ele fazia tudo isso. Se Paulo tivesse vivo hoje, eu acho que a letra desse hino seria dele. Né? Quem escreveu baseou-se também nos ensinos dele, eu acho. Mas por que nós precisamos conhecer sobre o Cristo crucificado? O mundo faz uma festa grandiosa pelo Cristo que nasceu, Salvador, né? Os ensinos de Cristo nas igrejas são aclamados. Todo mundo gosta da palavra do perdão, da palavra do amor ao próximo, da palavra que consola. Mas quando nesse púlpito é a mensagem da cruz que domina em uma igreja, às vezes ela se esvazia. Porque a mensagem da cruz, ela é o centro da palavra de Deus. Então, ao mesmo tempo, ela redime, ela salva, mas ela condena. Ali no Calvário, tinham 3 cruzes. Jesus estava no centro. É um retrato para a gente hoje do que acontece no mundo, do mesmo jeito. Eu ouvi uma pregação de um pastor que eu nem conheço, e ele diz assim que, quando estava no meio da pregação, alguém perguntou para ele assim: e o ladrão da cruz? Aí ele falou para eles: qual? Qual ladrão? Um salvou-se na última hora, mas o outro teve a mesma oportunidade e está no inferno. E aquele é o retrato do mundo. A mensagem da cruz é proclamada, e ali está, o Apocalipse fecha assim: da direita, vinde benditos, da esquerda, apartai-vos de mim. Onde nós estamos? Na direita? Na esquerda? Quanto à mensagem da cruz, aqueles ladrões vivenciaram ali, ao vivo, a mensagem da cruz. Né? E diz assim, ao todo, na nossa lição nem traz muito esse tema, mas que ela é escândalo para o judeu, e ela é loucura para os gregos, para os outros povos. Escândalo para o judeu, porque madeira, a crucificação era uma maldição, era só os inimigos, os malfeitores, os piores homens que morriam ali naquela cruz. E para os outros, porque, como? Eles queriam sabedoria, filosofia profunda. Como que uma pessoa que morreu numa cruz, que nem se salvou, pode me salvar? Mas se Cristo tivesse dado ouvido àquelas pessoas: desce daí, salva-te a ti mesmo, onde nós estaríamos hoje? O nascimento de Jesus não nos salva. Os ensinos de Jesus nada são fora a mensagem da cruz. Então, a cruz, ela é o centro. Por isso que nós precisamos conhecer, nos alegrar e nos glorificarmos nesse Cristo crucificado. Certo? Porque é impossível nós entendermos a mensagem do Evangelho de salvação. É impossível nós conhecermos a Deus e seus atributos sem a mensagem da cruz de Cristo. Autoajuda não te leva, só sacia, só apaga o seu ego, certo? Cristo na cruz, ele é o centro, não só de toda a Bíblia, mas ele é o centro de toda
a história do mundo. O mundo se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Mas não foi lá, né, pastor, quando Cristo morreu. Isso foi lá no século IV, que começou a definir essas coisas. E hoje o mundo quer mudar isso. Sabe o que eles estão pretendendo? Que agora a história vai ser registrada em AEC, antes do tempo da Era Comum, e DC, e EC, Era Comum. Por quê? Para tirar Cristo do centro. Para ficar bom para todo mundo. Para que aquelas pessoas que não têm Cristo como centro vai continuar estudando a história do mundo e tudo, mas sem AC, sem DC, afastando Cristo do centro. E isso é o que a gente tem fora da cruz de Cristo. Então, olha bem, nós temos a cruz ali. Aquela cruz salva alguém? Aquela cruz ali, madeiro? Não, não é. Não é aquela cruz que salva, mas foi a obra de Cristo naquela cruz. Certo? Vamos para o segundo aí. Eu achei esse slide, e esse versículo está lá mais no final da nossa lição, mas eu quis botar ele aqui na abertura. Vamos ler junto? Longe... Paulo fala mais lá na frente em Gálatas, longe esteja de mim. E olha bem, Paulo, com a sua pregação, ela era fundamentada e centrada na cruz de Cristo. A gente lê Paulo, você vai ver, ele não fala muito dos ensinos de Cristo, como os outros apóstolos, ele centra na cruz de Cristo. Ele vai falar sobre perdão, quando tem aquele escravo que ele devolve, mas lá atrás está a cruz de Cristo. Ele vai falar com Timóteo como cuidar da igreja, mas lá atrás o fundamento é a cruz de Cristo. Então, todo o ensino de Paulo era fundamentado na cruz de Cristo. Com isso, na época dele, ele quebrou o paradigma, ele sofreu perseguição, ele não foi entendido. Como é que um homem que falava tantas línguas da época, como um erudito bem formado, falava simples? Porque para ele o que importava é que você, que a igreja de Corinto, que a gente agora entenda que sem a cruz de Cristo tudo é nulo. É um escândalo. O pastor Nicodemo diz que ela é loucura para os que se perdem, mas não é para os que se perdem que já está lá no inferno, não. Tem o grego, né, que eu não entendo, mas ele diz assim, aqueles que estão se perdendo. A multidão que está caminhando para o inferno, ela é loucura. Eles não querem ouvir sobre a cruz, é loucura. Mas para os que são salvos, ela é poder de Deus. Mas também não é os que são salvos, que já está na glória, não. É para a gente. Porque nós somos salvos, mas nós também estamos sendo salvos cada dia, com a nossa santificação. Ali o hino diz, para a minha santificação. Cada dia que eu olhar para a cruz, eu tenho que me moldar, mudar, melhorar, ser melhor. Porque lá na justificação, que também foi pela cruz, nós fomos salvos do poder do pecado, é isso? Na santificação, nós estamos sendo salvos na presença do pecado. Cai aqui, cai acolá, levanta. Na glorificação, nós vamos ser salvos da presença do pecado. Então, nós estamos sendo salvos pela mensagem da cruz. Tem pastores que chegam a dizer que ela é o único caminho para a salvação, mas nós sabemos que o único caminho para a salvação é Cristo, mas é Cristo lá, aquele Cristo que morreu lá naquela cruz. Então, Paulo, ele pregava, a sua ênfase era na obra de Cristo, era o seu maior argumento quando ele apresentava, porque era aquele que tinha poder para salvar e poder para dar conforto para a nossa alma em toda e qualquer circunstância. Nossa vida é só rosas? Não. Mas Cristo está lá com a mensagem da cruz para te consolar, para dar conforto para a sua alma, para te fortalecer. Certo? No seu dia a dia. Porque é na cruz que Jesus Cristo nos atrai para esse amor dele. Certo? Então, olha bem lá o que vem ali. Ó. Pode dar um toque aí para mim? Deus esculpiu na cruz do Calvário um grande "eu te amo". Eu tirei isso lá do pastor Hernandes, eu achei lindo.
Então, eu te amo. Um grande, como é que fala? De propaganda? E outdoor. Eu te amo. Está esculpido lá na cruz. E ela atrai. E ela condena. Ele atrai tanto os perdidos quanto os salvos. Por amor. Deus colocou com sangue lá. Eu te amo. Quem gosta de ouvir essa frase? Eu te amo. Todo mundo gosta, né? Pouca gente fala. A gente devia falar mais para as pessoas que nos importam. Então, olha bem, diante disso, eu só tenho que responder, porque Deus nos amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Eu gostaria... esqueço o nome dele, que está na mídia. Colocasse Apocalipse para mim, 5, 9 e 10. A cruz, ela nos atrai, esculpiu, e nós temos que ser gratos a Deus pela grande alegria que está preparada para nós. Lá na glória. Nós estamos caminhando aqui na mensagem da cruz, que parece só sofrimento, mas não é. Mas nós temos isso aí nos esperando. Pode ser amanhã, pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 10, pode ser quando Cristo voltar. A gente não sabe que dia que nós vamos encontrar com Ele. Mas olha o que está lá, olha, vamos ler. E entoavam, todo mundo, novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. O 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Por que nós vamos ter tudo isso aí? Porque Cristo foi morto na cruz. Confia nisso? Vamos estar lá? Desse cordeiro, João teve essa visão linda do nosso futuro. Não é a visão que a pessoa chega para você, não viaja, vai acontecer isso. Não, ele teve uma visão do futuro glorioso para aqueles que têm a mensagem da cruz como centro da sua vida. Certo? Podemos passar? Olha bem, por que o estudo dessa lição é importante? Eu coloquei 2 versículos. Esse versículo de Apocalipse está lá nos nossos textos básicos, viu, gente? Nós estamos falando de culto doméstico. Eu gosto. Se você tem a revista, qualquer texto que está aqui vai falar de Jesus, vai falar de Deus. Use os textos para estudar com sua família. Você está estudando a revista e está fazendo isso no seu culto doméstico. Não tem nem que procurar muito texto. É muito bom, tá? Só um parênteses. Olha bem, por que o estudo é importante? Aquela frase que está lá em azul, a gente vai falar dela agora mesmo, mas aqui, olha. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Quem disse isso? Quem disse isso? Quem? Jesus. Jesus falou, quando eu for levantado, ele estava dizendo 2 coisas. Ele ia ser levantado numa cruz, que ia atrair o mundo inteiro antes dele e depois dele. Também ele estava dizendo que ele ia ser levantado à glória e está à destra de Deus Pai, de onde ele está nos olhando, está nos defendendo, mas de onde também ele voltará para julgar. Então, ele, depois de ser levantado, ele ia atrair. E a gente fica pensando, o povo que estava ali ao pé daquela cruz, aquela apatia, tudo aquilo, zombando de Cristo, pedindo para descer, era o mesmo povo que cantou, Hosana, Hosana. E gente, eu acho que eu me converti de novo estudando essa lição. Então, assim, não tem conversão de novo, mas você fortalece. A gente pensa, se eu estivesse lá, eu não faria isso. Eu não ia gritar, crucifica-o, crucifica-o. Mas, às vezes, a gente crucifica Cristo de novo. Quando a gente esquece de centralizar a nossa vida naquilo que Ele fez por nós. Quando a gente acha que outras coisas são mais atraentes para nós do que a obra de Jesus na cruz. Certo? Então, olha bem. O autor do nosso livro, Não Jogue Sua Vida Fora,
ele registrou uma frase lá assim, olha, se você leu aquelas 3, 4 folhas no início da lição, lá está escrito assim, somente uma vida, logo passará. Nós só temos uma vida, logo ela vai passar. Tem gente que leva isso para o lado filosófico da vida e diz, não, eu tenho que fazer tudo o que eu quero, porque eu só tenho uma vida. Não tem outra depois dessa. Mas nós que somos cristãos, é somente uma vida. Logo passará. E como você vai chegar do outro lado? Então, nós temos que basear nossa vida na mensagem da cruz. Nós precisamos, a cada dia mesmo, eu ainda botei aqui para mim assim, e dia a dia, porque às vezes cada dia pode ser hoje, pode ser só semana que vem. Mas é a cada dia e dia a dia na nossa vida, aprofundar nossos conhecimentos sobre as coisas lá do alto. E a cruz de Cristo é a única verdade central de toda a Bíblia. Ele está no Gênesis, no Êxodo, em toda a Bíblia. É a cruz de Cristo, certo? Porque nela que Jesus nos comprou, pagou caro, preço de sangue, de vida, sofreu a ira de Deus. Eu acho que a maior dor foi sofrer a ira de Deus pelos nossos pecados. Quando ele estava morrendo lá, ei, Marlene, estou morrendo por você. Ei, reverenda Amós, trabalhe bem esse ministério, estou morrendo por você. Estavam todos lá. Ei, Adão, estou aqui, morrendo por você. Né? Então, olha, Jesus nos comprou, ele estava Paulo, porque nela é que Jesus nos comprou. Cristo estava referindo nessa crucificação aí, né? A cruz, que a cruz iria exercer uma atração universal sobre salvos e não salvos, sobre justos e injustos. A atração é universal, ninguém foge dela, certo? Mas ele diz assim, ele morreu por todos ali. Todos. Mas foi por toda a humanidade? Hoje, no texto que o Antônio leu na abertura, foi por toda a humanidade? Não, ele morreu por todos que Deus já elegeu na eternidade. É a nossa fé, certo? Mas toda a humanidade é atraída para a cruz, não importa se ela crê ou não, mas ele morreu por todos que seriam salvos, pelo seu povo, certo? Pode passar para mim? Olha lá, aí no livro tem a frase azul, que eu nem escrevi aqui, eu só botei. Tem inglês, eu não sei nada de inglês, né? Mas eu busquei a versão do primeiro quadro que o autor via na porta dele, que quem leu lá vai ver. Ele diz que ele foi constrangido, que ele passava por essa porta, que o pai dele colocou essa frase lá na porta em inglês. Então, todo dia ele via essa frase, todo santo dia ele via essa frase. Somente uma vida logo passará, somente o que é feito por Cristo permanecerá. Aí ele escreve o livro, não jogue sua vida fora. E eu vivi isso na minha vida, assim, bem prático, né? Todo mundo compartilhou comigo, não vou chorar, não. Da alegria de ver meu marido aqui dando profissão de fé. Hoje, falei com ele, hoje vai ser outra festa, né, amor? Porque você vai participar da ceia pela primeira vez, certo? Mas foram 46 anos, mesmo antes de casado, foi 51 anos ao todo de oração, de colocação dele diante de Deus. E ele conta a história de um senhor lá, né, bem velhinho, que escuta a mensagem, inclusive abre o texto com esse livro. E já nos 80 e poucos anos, ele escuta uma pregação, e não sei se é com o pai dele, esqueci agora, mas aí ele, depois do culto, senta com o pai dele e fala assim, desperdicei toda a minha vida. Hoje eu entendi o que Cristo fez na cruz por mim. Hoje, aos 80 e poucos anos. Como ladrão da cruz, no apagar das luzes. Mas nem todos terão essa oportunidade. Então, a gente tem que decidir agora, né? O que fazer, o que mudar na vida. E aí, por isso que ele fala, jogou quantos anos fora de servir a Deus? Perdeu, a Bíblia diz que quando Cristo é o centro da minha vida, onde eu estiver, é céu para mim. É céu ali. Nós temos até um hino que chama bem essa doutrina para a gente. Então, não jogue sua vida fora. Viva diante da presença de Deus. Pode passar para mim?
Aí nós temos os objetivos. Eu fui lá na nossa conclusão e aplicação e tirei os objetivos de lá. Porque se você conclui um estudo, é baseado naquilo que você quer do estudo. O que ele quer? Colocar a cruz de Cristo como elemento norteador de nossa visão de mundo e interpretação de todas as coisas. Aconteceu alguma coisa na sua vida, interpreta aquilo à luz da mensagem da cruz. Certo? Tenha como cosmovisão de vida. A gente tem que ter isso na mente o tempo todo, porque nós não temos a Bíblia debaixo do braço a cada esquina. Então, quando você virar na esquina da vida e encontrar um problema, você tem que ter esse fundamento na sua mente e analisar aquela situação. Como eu gosto daquilo, em meus passos, o que faria Jesus? O que ele faria aqui agora? Né? Então, é isso aí. E o segundo é saber que gloriar-se na cruz de Cristo é, sem sombra de dúvida, o melhor antídoto contra o mal do mundanismo. Você não vai conseguir se defender do mal que nos cerca, das situações que estão surgindo, cada dia parece pior, sem gloriar-se na cruz, sem exultar na cruz. Porque tem coisas que nos aperta tanta alma, aperreia tanta vida, que se você não estiver gloriando na cruz, você não vai conseguir ser feliz, ser alegre. E o povo de Deus tem que ser alegre. Né? Eu ando ouvindo tanto corinho, né, com meu neto. Aí diz lá, estou alegre, porque estás alegre. Às vezes nem tem motivo, né, Neuza, para estar alegre. Estou alegre, conta-me por quê. Estou alegre, porque estás alegre. Aí ele vai contar. É que Cristo me salvou. E também me transformou. Por isso, eu alegre estou. Estamos alegres? Porque Cristo nos salvou? Porque Ele nos transformou? É uma bênção ter neto, gente. Você aprende de novo, né, pastor? E cresce de novo. Vamos lá, então. Nosso texto básico, pode puxar aí, está em Coríntios 2, de 1 a 5. Ele vai projetar lá, mas se você quiser abrir sua Bíblia, porque nós vamos ler, tá bom? Vamos lá? Primeiro Coríntios 2, 1 a 5. Vamos ler junto, gente? O texto é tão pequeno. Vamos ler junto? Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Pode passar? A minha palavra e a minha pregação não constituem em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Pode passar? Pronto. O slide. Não, é só até o 5. Eu quero que você passe aí o slide. Esse resumo está na Bíblia de Genebra e tem outras coisas que a gente acha, né? Mas o que, olha, Paulo se refere ali à sua primeira visita a Corinto, quando sofreu críticas pela retórica simples. A igreja de Corinto era situada no meio dos grandes pensadores, filósofos da época, né? Todo mundo tinha uma retórica empolgante, e Paulo chega lá, apesar de todo o seu conhecimento, ele decidiu falar com simplicidade, porque ele não queria que ele se baseasse na sabedoria humana, e sim naquilo que Deus tinha para eles, que era a mensagem da cruz. Né? Paulo identifica o que o mundo acha ofensivo no Evangelho. O que eles achavam ofensivo? Que um Messias mandado por Deus esteve pendurado no madeiro. Como que esse Messias, que é poderoso, esteve pendurado num madeiro e morreu, e como é que ele pode me salvar? Certo? Mas no poder de Deus, eu deixei ali o finalzinho. Qual que é o poder de Deus? O que é? O Evangelho, a proclamação de Cristo crucificado, seus ensinos, sua vida,
morte e ressurreição. Era isso que Paulo queria que ficasse firme na cabeça da igreja de Corinto e na nossa. Porque a palavra dele está aqui para a gente. Né? Não em sabedoria humana, não em vãs filosofia. O que ele quer, o que é Cristo crucificado para você, para mim, para a nossa igreja. O que é esse Cristo crucificado? É o centro? A gente canta, Jesus seja o centro, mas ele é o centro? Minha canção, minha luz, ele é o centro mesmo? Entendeu? É isso que Paulo estava chamando a atenção dos coríntios. Às vezes a gente desvala os pés porque a gente foge dessa centralidade. Pode mudar aí? Aí nós temos o esboço na sua lição, que ela vai trazer uma introdução. Olha como está tudo baseado no texto. O tópico 1, nada a saber senão a cruz de Cristo. 2, diante da cruz tudo mais é lixo. E 3, e as nossas demais alegrias. Conclusão e aplicação. Certo? Vamos mudar aí? Gente, eu não quero alongar hoje, porque diz a minha filha que eu falo demais. Vamos ver. Antes da introdução lá da lição mesmo, eu quis trazer, pode passar? Eu quis trazer isso aí, olha. Cruz de Cristo, cumprimento de uma agenda eterna. Nós tivemos até um prefácio grande aqui para essa lição, com o pregador do final de semana, né? Que baseou no Cristo. Ele falou sobre a cruz, lembra? Que ela foi usada primeiro pelos babilônios, os egípcios, para tortura, para subjugar o povo, né? Porque o Leonardo deu uma lição aqui também que diz que para alguns é aroma, é perfume, para outros é fedor de morte, né? E a cruz de Cristo é isso, né? E aí, mas o que eu quero deixar claro é assim, não importa quem acha Deus impressionante. Quando eu li sobre isso aí, eu lembrei de Josias. Sabe o que a Bíblia diz de Josias, que era diferente de outros reis? O que a Bíblia diz de Josias? Vocês sabem? Diz que antes dele, depois dele, não teve nenhum rei justo e temente a Deus. Ele quebra os altares, ele santifica o povo, ele faz tudo o que Deus queria. Mas aí, quando você vai lá em Crônicas e lê mais atrás, em Reis, 3 séculos antes, Deus diz assim, o povo vai desviar, o povo vai se prostituir, mas eu vou levantar um rei e o seu nome será Josias, para os trazer de volta à minha presença. Então, foi por acaso que Josias nasceu e foi coroado? Não foi. Por quê? O nosso Deus é o quê? Soberano. Ele é o Senhor da história. Quando o povo de Israel foi para o Egito ser escravo, a culpa é dos irmãos de José? Foram eles que mandaram José para o Egito? Foi? Foi? Pode falar, gente. Eu não gosto de aluno calado, não. Não, não foi. Quem mandou o povo para o Egito? O próprio Deus. Lá antes, Abraão nem tinha o Isaac. O que Deus fala para Abraão? Você vai ser pai de uma grande nação, numerosa. Quantas estrelas? Quantas areias do mar? Numerosa. E eu vou dar a terra para eles. Mas antes, eles serão escravos no Egito por 400 anos. Já estava determinada a história ou não? Foi os babilônios que começou com a cruz? Foram os romanos que aperfeiçoou a crucificação para judiar, para ser escândalo? Ou Deus preparou no tempo certo tudo para a crucificação de Cristo acontecer? Quando Pedro levanta diante dos judeus, ele diz assim, vocês o mataram, mas isso aconteceu porque ele foi entregue a vocês pelo determinado desígnio de Deus. E aí nós temos, olha lá,
Isaías, muito antes de Jesus, vamos ler Isaías. Mas ele foi... Já tinha acontecido? Não, mas já. Olha o que diz em Apocalipse, vamos ler. Ali está falando da besta que vai emergir, do poder que ela vai ter sobre a humanidade, né? Mas olha o que João, né, escreve, olha lá, vamos lá. E adorarão a besta. Todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto. Quando é que Cristo foi morto? Desde a fundação do mundo. Não existia Adão, não existia Eva. Desde a fundação do mundo, olha bem. Então, quando Cristo vem, na plenitude dos tempos, ele veio pronto, porque ele sabia tudo o que ia acontecer. E ele não podia descer da cruz, ele teve que colar a orelha do soldado, porque ele também não podia fugir da prisão, né? Então, assim, tudo é o propósito de Deus. Ele é o Senhor da história. Por isso que nós temos que ser gratos a cada dia, por a gente estar aqui, por a gente ter a palavra de Deus na mão, por a gente ter acesso a essa palavra, por a gente entender o pouco que nós precisamos para a salvação. Porque quantos que escutam e vão estar fora? Ela tem que fazer cócega no ouvido só não, ela tem que fluir, ela tem que ser o nosso tema, o nosso lema de vida, né? Então, assim, a cruz ela ganha destaque ao longo da história, né? Apocalipse mostra aí que o livro estava escrito já mostrando que Cristo foi morto, né? E ele foi para essa cruz para cumprir um plano eterno de Deus. Um plano que trouxe para a nossa salvação amor sem fim, misericórdia sem igual. Por isso, Paulo, eu me glorio somente na cruz. Certo? Vamos para o próximo aí? Vamos começar assim. A nossa introdução mesmo lá começa a falar da glória de Deus. O que é a glória ali? Ó? Ela, na nossa lição diz assim, única forma de não jogar nossa vida fora é viver para a glória de Deus. Mas o que significa esse viver? Alguém aqui sabe falar o que é viver para a glória de Deus? Viver para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. O que é isso? Está correndo, ele estava praticando aí. Ó. Pode falar. Paulo vai falar, né, que tudo que nós devemos fazer, tudo, comer, beber, tudo, deve ser para esse Deus maravilhoso ser exaltado, ser manifesto, ser conhecido, ser magnificado. Isso é viver para a glória de Deus. Em tudo que a gente faz. Em tudo. Obrigada. Então, assim, ao Rubens lá, ó, ao Rubens. Até que o Rubens pega, glorifica a Deus. Tem pessoas que acham que glorificar a Deus é só orar assim, glorificamos o Senhor por isso, glorificamos por isso. Tem até, né, que nem usa outros termos na oração, mas não sei, glorificamos. Mas não é com palavra que nós glorificamos a Deus, não é só com palavras. Às vezes eu falo, mas não vivo. Eu falo no meu trabalho que eu sou presbiteriana, mas a primeira a chegar atrasada sou eu, o que para no meio do trabalho para fazer uma coisa que não deveria sou eu. E aí o meu viver não mostra essa glória para Deus. Eu não preciso nem de falar, tem coisas que nós não precisamos falar. É só viver de acordo com aquilo que a Bíblia requer de nós. É fácil? Claro que não é. Claro que não é fácil. Se alguém falar aí que é muito fácil, me ensina a lição. Não é fácil. Às vezes nós temos vergonha, dependendo do grupo, sai uma piadinha com o nome de Deus, a gente não tem coragem de rebater, não tem coragem de sair da roda.
Então, assim, viver para a glória de Deus parece simples, mas é difícil. Nós temos que estar, a Bíblia diz, não assim, orai e vigiai. O que a Bíblia diz? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque quando você vigia, você tem a tendência de errar menos, certo? Então, a viver para a glória de Deus é fazer tudo que vier à nossa mão, como para o Senhor Deus. Deus criou todas as coisas para quê? Lá no Catecismo, Deus criou todas as coisas para a sua glória, a sua própria glória, não foi para mim. Criou esses pássaros lindos. Tem um pássaro que ele canta, vocês já viram? Eu não sei o nome dele, ele tem uma asa grande assim, que ele faz assim. Ele canta e dança, dança. No final da dança, ele ergue as pontinhas da asa. Eu acho aquilo lindo, sabe? Eu não sei o nome dele, mas é lindo. Então, assim, a Bíblia diz que tudo é para a glória de Deus. E aí ele cria o homem, a sua perfeita criação, para quê também? Qual o fim principal do homem? A glória de Deus. E aí o que acontece, né? A glória de Deus tem como propósito um relacionamento de 2 etapas, certo? Ele revela a sua glória nos atos de generosidade da sua criação, e o seu povo responde isto com adoração. Então, é uma mão dupla. Deus cria tudo para nós. Nós estudamos isso lá nos como é que foi? Da cultura social, e toda a criação foi... Pacto, mandatos, pastor, obrigada. Os mandatos. Ele criou tudo para a sua glória. Então, ele cria com graça e misericórdia para nós. Ele nem precisa da gente, gente. E nós o adoramos com ações de graça por tudo que nós temos visto e recebido, especificamente sobre a redenção oferecida para nós na cruz. Isso é glorificar a Deus. Certo? E aí nós temos 2 versículos, olha. O primeiro... Vamos ler? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Até no comer, no beber. E nós temos outro. Pode passar. Assim, aí é Jesus. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. Se a luz de Cristo brilhar na gente, outras pessoas também vão glorificar a Deus, porque está vendo Jesus na gente, certo? E vai glorificar a Deus. E aí, o propósito aí de Jesus, em Mateus, é para que as pessoas possam glorificar a Deus por causa das boas obras praticadas em nós, o seu povo, certo? A tarefa que Deus deu à igreja é testemunhar perante o mundo, fazendo discípulos, e qual outra? Realizar obras de misericórdia e compaixão. Ame o próximo como a ti mesmo. Ame uns aos outros, e por causa desse amor, o mundo vai saber que vocês são meus discípulos. Boas obras, certo? Não tem como realizar o trabalho de Deus sem glorificar Deus na cruz de Cristo, pela cruz de Cristo, certo? Pode passar. A segunda parte, olha, viver para a glória de Deus significa viver para a glória do Cristo crucificado. Cristo é a imagem de Deus, ele é a totalidade da glória de Deus. Não tem outro centro da glória de Deus. E aí eu trouxe um texto aqui, pode puxar? De João Calvino. Por que Cristo é essa centralidade? Eu vou ler. Porque ele sofreu uma morte cruel e amarga, e até se expôs ao julgamento de Deus em nosso favor, recebendo toda a nossa maldição, e dessa maneira ele nos foi dado como a nossa sabedoria, justiça, santidade, força e tudo aquilo de que precisamos. Então, fora de Cristo, não há nada, certo? Pode passar? Nosso primeiro tópico. O que Paulo diz? Nada saber... Tranquilo até aqui? Alguém quer falar alguma coisa?
porque é um assunto que nós conhecemos, né? Pode falar, pastor. Quando nós lemos glória, o texto original, ele traz o entendimento, em primeiro lugar, de fama. Fama no sentido exatamente das grandes obras realizadas. A segunda expressão para glória quer dizer honra e respeito. Então, viver para a glória de Deus, em primeiro lugar, é proclamar as obras grandiosas de Deus. Em segundo lugar, é honrar e respeitar este Deus. É fácil? Não é, né? Obrigada, pastor. Faltou eu pesquisar isso aí mais profundo, mas é muito bom isso aí. Nossa, Pai. Então, olha, Paulo diz assim, olha, nada saber senão a cruz de Cristo. Olha bem, por que Paulo diz isso aí? Olha, o versículo está aí, vamos ler? Decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ele vai para a igreja de Corinto pregar e ele decide. Chegando ali, eu não tenho o conhecimento filosófico que eu tenho, eu não domino todas as línguas que eu domino, eu não tenho esse saber do mundo. Eu quero mostrar para eles o saber que eu tenho em Cristo. Porque Paulo, a gente pensa que Paulo aconteceu a conversão e Paulo começou tudo, mas ele ficou um período onde que Cristo trabalhou a vida de Paulo, né? E por isso ele é apóstolo, né? E aí Paulo decide que é isso que a igreja precisava saber. E aí por quê? Tudo que Paulo está na nossa revista, né? Tudo que Paulo realizou tinha como fundamento e objetivo a glória do Cristo crucificado. Ele não tinha outro objetivo. Ele sofre, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, né? Ele quer ir para Roma, tem gente que não quer que ele vá, mas ele vai porque Deus mandou. Ele sofre, a gente conhece a história de Paulo, não é isso que está em foco aqui, mas é a mensagem de Paulo. E havia uma paixão que arrebatava sua alma. Somos impulsionados a observar a nossa vida em um só enfoque, a cruz de Cristo. Gente, quando eu estava estudando isso, eu fiquei pensando, Senhor, eu observo a minha vida só com tendo isso como centro mesmo da minha vida, só a cruz de Cristo, só a cruz de Cristo, é coisa para a gente parar para pensar, né? Aí eu coloquei ali uma frase embaixo ali, ó, pode puxar. A cruz de Cristo é o coração do Evangelho. Sem coração, nós não vivemos. Sem a cruz de Cristo, não tem Evangelho. Por isso que Paulo se gloriava e pregava só a cruz de Cristo. A gente tem que estudar mais sobre isso, né? Mais na frente, né? O que precisamos saber é que Paulo não se gloriava em 2 pedaços de madeira. Era? Aqueles 2 pedacinhos lá? É nisso que ele se gloriava? Nessa cruz? Não, né? Levantados de forma de cruz. Ele se gloriava em Cristo crucificado, que é o Redentor, que a igreja de Coríntios precisava conhecer, e nós também. Crer e desenvolver uma fé apoiada no sacrifício eficaz realizado naquela cruz. Certo? Nada a saber. Paulo não ignorava outros conhecimentos sobre Deus. Paulo sabia sobre os ensinos de Cristo? Sabia. Ele sabia tudo do Velho Testamento? Sabia. Ele sabia sobre os ensinos, sobre os milagres, né? Sobre o valor da comunhão dos santos. Ele sabia tudo isso. Mas, fora da cruz, todos esses conhecimentos são nulos para Paulo. Paulo enfatizava que nossa salvação depende exclusivamente da obra que Cristo realizou naquela cruz. Certo? Nada a saber, porque só a mensagem da cruz é capaz de nos confrontar, de nos livrar do inferno, com a aplicação da obra de Cristo em nosso coração pela ação do Espírito Santo. Qual é a obra que o Espírito Santo aplica na gente? Nós estudamos sobre o Espírito Santo. O holoforte dele é para Jesus. Então, ele aplica toda a mensagem da cruz no nosso coração, todos os ensinos de Cristo no nosso coração. Certo? E aí, quando aquelas pessoas diziam, desce da cruz, era o diabo lá, né? Falando, vamos acabar com esse negócio aí, não pode consumar, não, né? Vamos sair da cruz. Então, assim, mas Paulo
Paulo era um perseguidor de Jesus porque ele conhecia a lei, certo, gente? Ele era um defensor fervoroso da lei. E aí, quando ele conhece a mensagem da cruz, ele consegue fazer a aplicação diferente. Sabia que a lei apontava para Cristo, certo? E muda o seu pensamento. Pode mudar aí? Continuando, olha bem o que está em Filipenses 20 e 21. Vamos ler? Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver e o morrer é lucro. Olha, a paixão de Paulo não era nem viver nem morrer. Vocês acham que era isso? Não era. Nem viver nem morrer. Mas ver Cristo engrandecido de uma forma ou de outra. Se ele vivesse, que Cristo fosse engrandecido. Se ele morresse, também. Ele se gloriava somente na cruz de Cristo. Pode puxar a frase para mim? A cruz, porque a cruz para ele é a sabedoria e o poder de Deus para salvar. É o que traz a nossa lição. Então, olha bem. Paulo perseguiu a igreja por causa da lei, né? Depois ele está refazendo o caminho, apresentando o cumprimento da lei, que é Jesus Cristo e esse crucificado. Então, ele teve dificuldades. Quem via Paulo... Eu penso assim, se eu estivesse lá, não é não? Quem pensa? Vê Paulo falando com esse entusiasmo. Ué, mas quantos crentes você levou para a morte? Como é que você perseguiu o nosso coração humano? Certo? E aí, a gente tem que ter cuidado, né? Eu queria que vocês abrissem... Vocês estão com a revista? Estão com a revista, não estão? Pega a revista de vocês. A revista é muito boa, gente. O que é a cruz de Cristo para nós? Não nos basta sabermos sobre a cruz, conhecermos sua história, sua importância. Quem conhece a importância da cruz aqui? Todo mundo? Conhece a história da cruz? Todo mundo? Então, não basta saber tudo isso, né? Sobre a mensagem da cruz. Nós precisamos viver. Não adianta eu saber que Cristo ali morreu, verteu o seu sangue para salvar. Nós precisamos crer e viver uma vida sem desperdício. Lembra da nossa lição? Não jogue sua vida fora. Uma vida que glorifique a Deus pelo que Cristo fez lá na cruz. Então, o último parágrafo desse tema aí, olha, começando lá onde está Marcos 35, 36. Achou aí na sua revista? Acharam? Vamos ler junto aí, quem puder, vamos lá? Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Aí ele continua. Uma vida impulsionada pelo grande e intensa paixão por glorificar a Deus na vida diária jamais será uma vida jogada fora. E vamos ao último parágrafo, todo mundo junto? O nosso... Para o que fazemos, tem a importância eterna. É muito bonita essa lição, ela traz pensamentos muito bons para a gente. Então, Paulo trabalhava por isso, né? Ele trabalhava por isso. Tá ok? Vamos passar, então? E o nosso maior desejo é isso. A gente tem que sempre lembrar que a cruz salva, mas a cruz condena. Certo, gente? Agora, o segundo tópico é o quê? Diante da cruz, o mais é lixo. Que mais é esse? O que você acha que é esse mais? Paulo traz várias coisas lá. Tribulação, angústia, perseguição. Ele traz tudo mais que rodeava a vida dele. Mas nós não somos Paulo, né? Mas isso também acontece com a gente. O que Cristo diz? Aquele que quer me seguir, pega a sua cruz e siga-me. E no mundo tereis aflições. Mas a cruz de Cristo não é essa cruz. Eu não vou dizer onde eu ouvi a história, porque faz parte da minha vida mesmo.
Mas, assim, a pessoa chega para outra e fala assim, vamos agradecer a Deus porque agora ela entregou a sua cruz. Isso diante de um quadro de morte. Então, assim, o meu filho que me dá trabalho não é a minha cruz para salvar. Os problemas financeiros que eu tenho, porque eu não consigo organizar bem, porque tem gente que não consegue, não é a minha cruz. O meu vizinho que perturba, não é minha cruz. A minha doença não é a cruz que eu tenho que carregar. A cruz que eu tenho que carregar é viver para a glória de Cristo na cruz. É viver o Evangelho. É sofrer as penas de viver o Evangelho. É aguentar firme. E isso vai salvar. Mas os outros sofrimentos comuns da vida faz parte da vida de todo mundo. Eu posso perder alguém chegado com a bala perdida. Pode ser assaltado na rua e morrer. Todos nós vamos. Isso não é a cruz. Isso é consequência da vida de pecado mesmo, da nossa vida normal. Nós não somos mais perfeitos, né? Nós somos pecadores porque pecamos. Não, nós pecamos porque somos pecadores. E, diante da cruz, a gente consegue, se ela for o nosso centro, pecar menos a cada dia. Se eu coloco minha vida diante de Deus. Mas isso não significa que eu não vou ter sofrimento, que eu não vou passar por angústias. Mas isso não é nossa cruz. O mal não é nossa cruz. A nossa cruz tem que ser Cristo. Porque com Ele nós morremos, com Ele também nós vamos ressuscitar para a vida eterna, certo? Estou aqui perto, vai. Esse verso eu interpretei ao longo da minha vida totalmente errado. Tomar a minha cruz. Você trouxe aí para mim uma grande novidade, né? Talvez eu estou errada, pastor. Estou errada? É de tomar a cruz? É de seguir a Cristo em tudo? As duas verdades, né? As duas. Sim. Para eu melhorar. É um peso, isso. Mas não é que vai me levar à salvação. Não. É isso que eu estou falando. Eu estou falando no sentido da salvação. Mas quando ele fala, você quer vir após mim, né? Pega Tome a sua cruz. Quando a gente pensa em cruz... Negue-se a si mesmo, você vai mudar de vida. Ele vai passar a ser o Senhor da sua vida. Você não vai mais ter domínio sobre ela. Mas eu quis me atrelar justamente nesse ponto de carregar a minha cruz, né? Porque eu vejo também eu tenho essas duas ideias, de que eu tenho, sim, um fardo, porque existe um fardo aqui na Terra, e a sua ideia junta aí, né? De que Mas esse fardo, olha bem, esse fardo, se eu estou na cruz de Cristo, o que eu tenho de garantia dele? Sim. Porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e ele vai me ajudar a carregar. Mas eu só queria fazer essa colocação, de que eu sempre pensei dessas duas formas, não uma só. Assim, quando eu penso nos missionários que estão em lugares, né, que quase impossível viver o Evangelho, que cruz que eles vivem ali, certo? Então, que bom, pastor, obrigada aí pela ajuda, né? Então, mas assim, Paulo não via em sua vida valor maior do que servir a Cristo e terminar sua carreira em seu ministério de testemunhar, certo? Sobre a mensagem da cruz. Ele enfatiza o propósito da vida cristã, que é servir a Deus e testemunhar sobre as boas novas do Evangelho, certo? Cristo e sua obra na cruz. Paulo não se referia à sua... Quando Paulo diz assim, porque é na fraqueza, lá na frente a gente vai ver, porque ele teve que deixar aquilo que ele dominava bem, não é, pastor? Ele ficou na fraqueza diante dos coríntios, que ele foi falar com simplicidade, e ele tinha uma retórica muito boa, certo? Mas ele era até criticado por eles por causa da sua retórica, né? E aí ele diz que era a cruz que era o seu
onde ele se gloriava. Jesus era tudo que importava para... Ah, não, você já mudou? Volta aí para mim. Eu já estou aí mesmo? Tem outro? Volta aí para eu ver uma coisa. Ah, pode ir, está certo. Olha bem, eu botei esse hino aí, porque eu acho que se Paulo vivesse hoje, ele ia cantar esse hino todo dia. Sim, na cruz me glorio. Como é que a gente canta isso? Sim, na cruz, sempre me glorio. E por fim descansarei. Aonde? Salvo além do rio. Diante dessa vida que está proposta para Paulo, não tinha onde mais ele se gloriar. Né? Esse rio aí, o povo de Israel atravessou o Jordão para ir para a Terra Prometida, né? Depois do rio. Né? E a gente vai atravessar as amarguras, as coisas da vida, e vamos também estar além do rio para a salvação, certo? Ele considerava tudo que ele dominava, ele considerava como um refúgio. Olha lá, a sublimidade do conhecimento de Cristo para Paulo era de suprema grandeza. Eu até fiz outra frase aí que parece que é a mesma coisa. Era a única coisa importante para ele, porque não tinha mesmo. Você estuda, a lição traz isso, né? Antes ele se orgulhava da sua formação, de seus conhecimentos, seu zelo pela lei. Ele zelava muito pela lei. Mas, para ganhar Cristo, ele as considera como refúgio, um estrumo, um excremento, né, pastor? Porque só importava a cruz. Aí eu trouxe uma frase aí, vamos lá. Para Paulo, isso é que importava. E o que importa, o que deve importar para nós? Ele queria ganhar a Cristo. Então, o que deve importar para nós? Conhecer e ganhar a Cristo também. Porque nós somos discípulos de Jesus. Paulo diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Né? Ele achava que se pedisse para imitar a Cristo, a gente ia achar difícil. Né? Então, ele pede para a gente imitar a ele. Certo? Vamos ver aí o outro slide. Olha bem, diante da cruz, o mais é lixo. O mesmo Piper que está escrevendo o livro, eu achei um resumo do capítulo 3 desse livro, né, e tem uma frase importante lá assim, o oposto de jogar a vida fora é vivê-la com uma única paixão que exalte a Deus e satisfaça a alma. Nas pequenas coisas. A única mensagem capaz de despertar essa paixão no homem, de transformar pensamentos e cosmovisão de vida, é a mensagem da cruz de Cristo, porque nela Jesus nos salvou. Não tem outro lugar para nós fundamentarmos, né? Essa mudança de caráter, essa mudança de vida. Então, assim, gloriar-se na cruz não é só conhecer sobre ela, é deixar ela ser o centro da nossa vida. Eu já falei, e a lição volta mesmo nisso aí, né? Nós temos que ter um único propósito de vida, única paixão como Paulo teve. Porque, pela fé, nós somos unidos a Cristo e devemos, então, viver em novidade de vida, como Paulo viveu. Qual era o propósito final da cruz? Era que o propósito dela é a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Porque o próprio Filho está lá naquela cruz, você vê que a sua salvação veio daquela cruz, você não tem por que se gloriar com nada que você faça diante de Deus. Certo? Vamos ao outro. Volta aí, eu não li o versículo, Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. É o que a gente leu lá no início. Pode passar? Olha bem, Jim Kelly diz assim, você não percebe que Jesus é tudo que você precisa, até Jesus ser tudo que você tem. Quem não deixar pai e mãe por causa de mim, não é digno. Filho, não é digno.
certo? Desde que os mortos sepultam os seus mortos e siga-me. A gente pensa assim, por isso que a mensagem da cruz é loucura. É loucura, gente. Para quem não tem a aplicação da mensagem de Deus no coração através da ação do Espírito Santo. Na carne, ninguém vai mudar de vida por isso, certo? Olha, a cruz de Cristo e sua mensagem, pensa bem, lá na cruz de Cristo. Tem dia quando eu estou em oração, eu fico buscando como foi aquilo ali, né? Lá na cruz de Cristo e a sua mensagem. Olha bem o que eu vou trazer aí para vocês. Pode botar? Seja essa, está lá a nossa lição, última linha do parágrafo desse item. Seja essa sua única paixão, sua única ostentação e alegria e exultação. Só a cruz, né? Pode passar? E nossas mais alegrias? E aí, como fica? Eu vou me gloriar só na cruz? E nossas demais alegrias? Quem é feliz porque teve um filho, 2 filhos, 3, neto? Gente, neto é bom demais. Quem é feliz porque tem neto? Quem está feliz porque passou no concurso? Porque tem um bom emprego? Porque tem uma família cheia de defeito, mas que te ama, te acolhe? Porque nós não somos perfeitos? Quem é feliz porque tem uma casa para morar? Tudo isso faz parte. A gente viu lá nos... Esqueci de novo, nos mandatos. Deus criou todas as coisas que a gente pode observar, que proclama sua glória, mas Ele criou tudo o que acontece no mundo e ao nosso redor para a gente. E quando a gente se gloria nisso, não é pecado. Se eu estou vendo tudo isso debaixo da cruz de Cristo. Então, as nossas demais alegrias também são lícitas. Olha lá, gloriar-se na cruz é deixar Cristo dominar nossa mente, sermos lavados no seu sangue, identificarmos com Cristo, tomarmos uma posição por Ele em todas as áreas da nossa vida. Em todo lugar, todo tempo. Nossas alegrias pessoais, e aí nossas alegrias pessoais? Nossa, meu time ganhou, foi campeão, né? Desde que ele não seja seu Deus, tudo bem. Né? São legítimas aos olhos de Deus, desde que estejam sujeitas à mensagem da cruz. Tranquilo, não é pecado, certo? A glória de Deus e nossa alegria aumentam juntas, pois Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos. É o próprio Pai que disse isso. Quanto mais satisfeito eu estou, e se isso é centrado em Deus, Deus também está satisfeito. São 2 alegrias juntas, certo? Mas ele fala também de alegria, de prazer e de dor. Tem gente que diz assim, quem não vai a Deus pelo amor, vai pela dor. Aí você vai lendo algumas, tanto dele quanto de outros teólogos, o que deixa claro assim, é um perigo nisso aí. Porque muitas vezes a dor faz afastar a pessoa de Deus, que ele chega a culpar Deus pela dor. Na dor, quem não está debaixo da cruz, quem não está com o Evangelho como centro da sua vida, ele vai culpar Deus e vai se afastar. Na alegria, no prazer, ele vai estar tão satisfeito com o prazer que ele também se afasta de Deus. Não preciso muito de igreja, não, estou com um emprego muito bom, passei num concurso muito bom, fiz isso, fiz aquilo. Ele também se afasta de Deus, se você não tem a mente centrada na cruz. Né? Eu trouxe, ele vai botar ali para a gente, Salmo 16, 11, né? Gloriar-se ali na cruz significa que não podemos nos alegrar em mais nada? Claro que podemos. A centralidade da mensagem de Paulo era isso? Só alegre na cruz, não pode ter outra alegria? Ele falou disso? Não falou. Certo? Não se trata disso. Como podemos conciliar, então? Aí eu vou pedir para ele projetar ali Salmo 16, 11, para a gente ver uma coisa. Quem puder abrir também, pode abrir. Vamos ler junto? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, na tua destra delícias
perpetuamente. Olha bem, isso foi para Cristo. Paulo e Pedro, vê Cristo aí, né, pastor, como salmo lá messiânico, né? Paulo e Pedro vê isso aí cumprindo, né, na vida de Cristo, mas assim, é para a gente. Na presença de Deus, há delícias perpetuamente, certo? Hedonismo é a busca pelo prazer, não é? O que eu falei agora que pode ser quando o prazer vira o centro, quando a alegria vira o centro da vida. É a única coisa que importa. Tem gente que separa no casamento porque ele quer ser o quê? Qual a frase que a gente mais escuta? Ah, eu me separei porque agora eu quero ser feliz. Ah, eu saí da casa dos meus pais porque eu quero ser feliz. Ah, eu fiz isso e isso porque agora eu quero ser feliz. Então, assim, mas esse hedonismo lá do mundo não é o nosso. O cristão, olha bem, o hedonismo cristão é a convicção de que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos. Outra coisa, satisfeitos nele. Por isso, não hesite em dizer que a vida cristã é a busca da alegria máxima em Deus, porque minha alma está satisfeita em Deus e assim Ele é glorificado. E essas duas coisas, a glória de Deus e a minha alegria, não estão em conflito. E essa é a beleza do hedonismo cristão. Deus enviou Jesus Cristo para morrer pelos meus pecados e ressuscitar, para que agora seja possível para mim ter total e completa satisfação em Deus para sempre. E quando busco isso, estou mostrando que Deus é infinitamente satisfatório, de modo que Ele receba a glória e eu recebo a alegria que vem dEle em todas as coisas. John Piper. Então, olha bem, Deus como centro, nós teremos alegria em todas as coisas. Pode passar? Olha bem. Gloriar-se na cruz, deixar Cristo... Já passou esse, não? Ah, é a frase. A cruz de Jesus é o que dá sentido a todas as nossas alegrias. É porque eu quis botar isso aí. A minha alegria de ter um neto agora, e eu participando da criação, só é bonita se for em Deus. Certo? Aí eu canto, eu ensino a orar. Quando bota comidinha, a gente vai comer. E agora? Vamos orar. Ele põe a mãozinha, põe na cabeça, põe no olho. E aí você fala, obrigado pelo papá, amém. Ele, amém. E quando eu esqueço, ele... É muito lindo isso. Ele está lá brincando, aí passa lá, toque, toque, toque. Ele, ó, corre para frente para ver. Então, é bonito você ensinar de Deus, ensinar da família, né? Ter esse privilégio de ver qual que é a bênção que Deus promete. Aos meus, eles eram os filhos dos filhos. Eu ainda estou vendo e estou ajudando a criar. É muito bom. Né? Falei que vó tem que ser vó aos 15 anos. Porque é um agacha, levanta, aos 15 anos. Então, assim, é muito gostoso. Tomamos uma posição por ele. Então, olha, nossas alegrias pessoais são legítimas aos olhos de Deus. Já falamos isso. A frase pode passar agora. Nós estamos no outro. Só para trazer a memória. Vamos lá? Eu não escrevi o versículo. Vamos lá. Eu começo. Alegrei-me. Olha o motivo de alegrar em Deus. Vamos para a igreja. Vamos estudar. Vamos estar em comunhão. Né? O outro, a alegria do Senhor... é a nossa força. Não importa a circunstância. E o outro, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Né? E aí tem o lá de Abacuque, que nem eu sei todo de cor, mas tem lá. Ainda, aí vem o ponto bom. Ainda que o quê? A figueira minta. Mas o quê? Não haja pasto para o gado. Ainda que não há fruto, ainda que eu perca um filho, ainda que a minha saúde não esteja bem, ainda que na minha casa não tem tanta fartura, ainda que, igual eu estou com meu marido, enfrentando esses problemas, ainda que eu passe vários dias no hospital, ainda que
Aí, o que ele completa? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Exulto. A gente canta, exultai, exultai, vinde todos a Jesus. Não é não? Exulto, olha bem. Toda a nossa alegria nas coisas boas que recebemos de Deus é sim gloriar-se na cruz de Cristo, porque foram obtidas por nós pela obra de Cristo na cruz. Aí eu botei ali, que nos livros que eu li, nas coisas que eu li dele, ele fala, a cruz nos dá redenção, mas aí ele diz lá o negócio do suco. Eu achei linda aquela história do suco de laranja. É uma coisa tão simples você ter um suco de laranja, não é, gente? Aí ele diz assim, gloriar na cruz é você pegar o copo de suco de laranja e falar assim, obrigado, Deus, por esse suco. Ele vai me fortalecer, mas também obrigado por quem plantou essa laranja. Obrigado também por quem beneficiou essa laranja, por quem levou ela para o mercado limpinha. Obrigado também pelo dono do mercado que expôs ela lá para eu comprar. E obrigado porque eu pude ter um trabalho e comprei. E obrigado porque eu pude fazer esse suco. É muita coisa do suco de laranja lá. E aí a gente vai glorificar Deus em todas as pequenas coisas. Tão simples esse do suco, não é não? Eu achei muito bonito esse do suco. E pode passar? Aí eu botei ali do versículo, eu falei, a alegria está no coração de quem? De quem já conhece Jesus. É um corinho. A alegria está no coração de quem conhece Jesus. Aí diz que a verdadeira paz também, certo? É um sentimento glorioso. E ninguém entende isso lá fora. Como você é alegre? Você nem vai nisso, você não faz isso, você não vai para uma festa, você não bebe, tarará, não é não? Pode passar? Aí, olha, nossas demais alegrias, aí a nossa revista termina assim, olha, vamos ler junto? Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Está lá no tópico, né, tudo mais é lixo. Jesus suportou a cruz olhando para uma grande alegria. Qual foi a alegria que ele olhou? Vamos ver? Pode botar? Vamos ler? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Por causa da cruz de Jesus, é que eu consegui, mesmo no meio de dor e pranto, dizer, né? Aí a gente falou esse versículo, e Cristo estava vendo ali na cruz um antigozo de poder salvar você e a mim. De saber que aqueles eleitos do Pai, antes da fundação do mundo, estavam sendo salvos por Ele ali naquela cruz. Estava sendo remido em seus pecados ali naquela cruz. E Ele também tinha outra alegria, que daqui a pouco Ele ia estar à destra do Pai. E continuar sendo lá por nós, advogado, justificando a gente, conversando com Deus. Não, Pai, olha lá, mas eu morri por ela. Não, eu morri. Aquele ali também eu morri por ele. Olha lá o meu sangue sobre ele. Então, ele, por enquanto, é nosso advogado. Depois, ele vai voltar como juiz. Mas ele fez tudo na cruz e suportou por causa dessas duas alegrias. Certo? Eu gostaria que você... Agora, a gente vai para a conclusão e aplicação. Pode passar, eu deixei as duas junto. Se desejamos que nossa vida não seja jogada fora, precisamos aprender a nos gloriarmos somente na cruz de Cristo. Gloriar-se na cruz é o melhor e mais eficaz antídoto contra todo o mal do mundanismo. É o nosso objetivo. Sem gloriar na cruz, você não terá força para enfrentar tudo que a vida nos cerca, né? Para nos atrair para outro campo que não seja a cruz. E a aplicação é: glorie-se na cruz de Cristo e tenha a mensagem da cruz como elemento norteador de todas as suas decisões e cosmovisão de vida.
Assim, coloca para mim. Vamos ler junto? Teremos uma vida cheia de significado para a glória de Deus. E aí eu gostaria que você pegasse a sua revista agora. A nossa revista é muito boa. Lá no final da conclusão, nós vamos ler junto, a partir do por causa, as 7 últimas linhas. Acharam? Vamos ler? Por causa da cruz de Cristo, todo mundo, os eleitos de Deus são destinados a ser filhos de Deus. Por causa da cruz, a ira de Deus é tirada. Por causa da sua cruz, toda a culpa é removida, e os pecados são esquecidos, e a justiça perfeita e atribuída a nós, e o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito. E assim, que Deus nos abençoe e nos fortaleça e nos capacite a nos gloriarmos somente na cruz de seu Filho, e que ela seja o centro de nossa vida, como era na vida de Paulo. Que Deus nos abençoe. Perguntas, se eu não souber responder, o pastor Amaus responde. Não tendo, a gente encerra. Tá. A Edna tem um aviso, né? Na sua fala... Põe perto da boca. Na sua fala, eu aprendi muito, certo? E dentro dessa aprendizagem, a senhora está trilhando num caminho, como declarou a senhora aí, que está tendo a felicidade de criar neto. Evangelizar o neto, ensinar o neto. Tudo isso eu fiz. Que bom. A minha saudosa, muito bom. A minha saudosa esposa era professora e supervisora de ensino. Fez o curso em 62, já tinha superior. Então, ela casou errado, porque casou comigo, que pouco conhecia. Entendeu? Mas Deus passou a borracha e não aconteceu nada. Mas aí eu pergunto para a senhora, uma coisa que eu aprendi nessa trajetória, criando filho, criando neto, certo? A gente, isso aí que eu vou falar, somente Deus vai ser o juiz, não é a senhora não. Eu sei. A gente, quando cria o neto, a gente está terceirizando o que o caboclo, filho da senhora, teria que fazer. É filho, teria que fazer. Então, a senhora pegou o que era dele, o que era incumbência dele, como pai, que gerou essa criança, botar o filho nas costas e fazer todo o procedimento de pai. No entanto, ele terceirizou para a senhora, certo? Esse meu filho, ele foi criado no Evangelho, depois foi servir o exército, e lá, então, ele gostou das coisas do mundo e arrumou essa encrenca e trouxe lá para casa, e essa encrenca fez 3 filhos, e terceirizou para nós. Então, nós carregamos um neto que era bem assim, interesseiro. Ele estudou, entendeu certo, e fez inglês, aquela coisa era toda, o rapaz fez música, então o rapaz preparado, lá na escola de música em Brasília. Fez música, aquela coisa era toda, e foi embora, e arrumou um emprego lá no SEIB. Então, quando viram que ele tinha todo esses conhecimentos de inglês, conhecimento de tudo que ele tinha, então, o que acontece? Ele hoje é o chefão do SEIB, na parte administrativa do SEIB, né? Uhum. E não, ele me chamou, por favor, eu quero almoçar com o senhor. Eu disse, tá bom. Marca um restaurante, vaidoso, né? Marca o melhor restaurante para o senhor almoçar comigo. Aí eu moro no Bandeirante. Aí chamei ele, falei, qual o restaurante? Aí ele foi lá no restaurante em pé de chinelo, levei lá. Entendeu? Tá bom. Então, eu aprendi muita coisa com ele, aprendi com a senhora. Outra questão, estou sendo meio prolixo, mas me perdoe, tá?
Na fala da senhora, a senhora disse que o esposo tem pouco tempo de convertido, né? E que hoje estará presente para receber a ceia do Senhor e tal coisa. Se Deus quiser, der vida a ele até a noite. Exatamente, exatamente. E nisso eu entendo que a senhora foi muito abençoada por ele. Porque se ele não tivesse aceitado Jesus lá no começo, como era seu interesse, a senhora não tinha passado por alguns percalços, algumas coisas, que veio lhe fortalecer na sua fé. Então, é aquilo que eu falo sempre. Em tudo devemos dar graças a Deus. Em tudo devemos dar graças a Deus. Então, eu dou graças a Deus em tudo. Eu também. Porque não tem a outra a gente de agradecer. Porque é duro o momento difícil. É muito difícil passar sem dinheiro. É muito difícil passar com muito dinheiro. É mesmo. Porque sobe para a cabeça, entendeu? O negócio é sério. Então, o negócio é sério. Mas eu aprendi muito. Obrigada. Maravilha. Que Deus Obrigado. abençoe o senhor. Vamos fazer a oração. A Edna tem um aviso, tá? Senhor Deus, obrigado, porque o Senhor cuidou de cada uma aqui. Que a tua palavra realmente, Deus, faça diferença na minha vida, na vida dos meus irmãos. Que o Senhor, acima de tudo, nos use como instrumento do Senhor para a sua obra. Nos prepara para o culto da noite e nos guarda no teu amor. Em nome de Jesus. Amém. A Edna já está com o microfone. Bom dia, irmãos. Quero pedir desculpa por estar dando o aviso no horário errado, mas no momento a gente estava ali no departamento infantil, não foi possível. Muito bem. Primeiro eu quero dar os parabéns, né? Não é um aviso, né? Mas vou aproveitar o momento e dar os parabéns para os pais que trouxeram suas crianças hoje para a EBD. Parabéns, papais, vovós, vovôs, que se esforçaram para trazer as crianças para a escola dominical. Hoje nós estamos com 32 crianças, graças a Deus, ali, né? Fora os que estão aqui no colo dos papais, das mamães. Então, parabéns. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça, que Deus anime vocês, que dê recursos, dê meios, dê saúde, para que vocês continuem nessa prática, se esforçando para trazer as crianças para a escola bíblica dominical. E o aviso é o seguinte, já pedindo a oração da igreja, com a graça de Deus, nós estaremos nos dias 11 e 18, próximo, nós estaremos realizando a nossa EBF. Não é uma escola bíblica de férias, mas sim uma escola bíblica de fim de semana. Não foi possível fazer no período de férias, mas com a graça de Deus nós iremos realizar nesses dias, dia 11 e 18 de outubro. Não próximo, desculpa, em outubro. Então, eu peço a oração da igreja e o aviso é lembrar as pessoas, aquelas pessoas que têm nos apoiado nesse trabalho, nós recorremos a elas, já fizemos contato, e hoje nós teremos, né, e convidamos essas pessoas para estarem conosco hoje, ali na capela, nós vamos já estamos com um plano de ação todo elaborado, graças a Deus, e vamos já ter uma reunião, já discutindo esse plano de ação, já planejando esse trabalho que será para a honra e glória do nosso Deus.